Nós vamos retornar agora com a doutora Nívia, ok? A live foi encerrada, né? Porque deu tempo. E agora nós vamos retornar, certo? Com a doutora Nívia novamente, para que ela continue a responder a pergunta, né? O que pode ser nesse tempo de pandemia que as crianças têm retrocesso? Era essa pergunta que ela estava respondendo, certo? Eu já chamei ela aqui e ela já está voltando, ó. Então, o que pode ser feito, né, quando a criança tem retrocesso? Por quê, doutora? Né, tá surgindo o seguinte, como a gente tá tendo esses 90 dias aí parado, muitas terapias foram suspensas, certo? E muitas crianças estão tendo retrocesso mesmo, né? Então, foi dentro disso aí que ela perguntou, né, mas é o que você estava respondendo. Então, assim, se aconteceu um retrocesso, lembrar quem que era a equipe de apoio, né? Mesmo que a criança tenha tido alta, fazer uma reavaliação e prosseguir nas intervenções, nos estímulos. Agora, se é alguma coisa que a família consegue detectar a causa, né? Ou a circunstância, né, que isso está acontecendo, por exemplo, agora na pandemia, como você comentou, então Aham. o que eu estou deixando de fazer, de oferecer, de não olhar, de não observar para o meu filho, né? Para o meu parente que tenha o transtorno do espectro autista. Então, é muito importante a gente ficar muito atento, porque, na verdade, todos nós, né? Que ficamos privados de algum estímulo. Nossa, eu fiquei um tempo aqui, um mês e meio sem nadar, foi difícil, né? Foi difícil, Tive né? que adaptar de uma outra maneira, porque não tinha como ir no clube nem na academia, consegui adaptar, estou fazendo minhas aulas. Então, assim, é difícil a gente parar, né? É. Então, o que está acontecendo? O que está motivando? E o que eu posso fazer? Reinventar. Porque agora nós estamos numa fase muito interessante de usar a nossa neuroplasticidade, né? Como que nós, adultos, podemos também utilizar a nossa criatividade e reinventar para nós, para nossa família, para o filho que tem o transtorno do espectro autista. E tem muitas mães trazendo feedbacks muito interessantes também. Apesar dos pesares, né? Como É. algumas mães agora estão conseguindo fazer o home care, o home office, desculpa, fazendo home office, estão trabalhando em casa, elas começaram a perceber algumas coisas nos seus filhos que elas não conseguiam perceber anteriormente. Estão conseguindo ter algumas convivências mais próximas, mais íntimas, de maneira muito interessante, né? Então, elas estão conseguindo trazer mais detalhes, mais informações sobre os seus filhos, sobre o comportamento e conseguindo motivá-los de outras maneiras, que também eu acho que a gente precisa utilizar o lado bom, né? De poder estar em casa, de poder estar mais próximo, embora possa ser desafiador em alguns aspectos, mas o que eu posso aproveitar também, né? Daquilo que eu tenho dentro do ambiente da casa, já que não pode sair muito, e utilizar Sim. essa criatividade. A gente esquece daquilo que a gente tem. E a gente fica muito focado naquilo que falta. A gente fica olhando, às vezes, o vizinho, a grama está mais verde que a minha, né? E a gente É. esquece de olhar para aquilo que a gente tem. Então, tem muitas mães trabalhando com muita criatividade e tem sido muito positivo para elas. Porque é como se elas estivessem mais empoderadas também. E aí, frente aos desafios, né? De algum comportamento desajustado, né? O que eu posso fazer? E o que isso também me irrita, né? Porque às vezes a gente começa a ficar muito irritado, né? Por uma situação, por outra. Por que eu estou irritado nesse momento? A gente também pode utilizar como uma forma de autoconhecimento. Mas tem fatores muito interessantes das famílias estarem mais próximas, mais juntas, também nessa época. Maravilhoso. Doutora, isso é maravilhoso, né? Você começa a falar, a gente começa a ouvir e vai viajando suas palavras, sabe? Vai imaginando, né? O poder que você tem com as palavras é fantástico, né? Pra gente dar essa cabecinha aqui para mim, Imagina, eu aprendo é com vocês mesmos, né? muito E a bom gente tem visto mesmo. também muitos professores, eu estou absolutamente encantada, porque a gente pensar assim, todo mundo está dentro de casa, inicialmente foi muito, muito difícil, né? Para todo mundo, para quem trabalha fora, para quem tem comércio e para os professores, foi muito difícil, né? E aí eles começaram devagarzinho a fazer esse ensino à distância, porque há uma Uhum. necessidade. As crianças foram se adaptando, os pais foram se adaptando
E as crianças especiais, como é que elas estão em relação a esse ensino à distância? Eu gostaria muito que as mães comentassem por aí. E eu vou É, trazer um ah, depoimento para vocês. Eu tenho um ó, irmão que é especial. Ele frequenta a PAI. E aí, a PAI parou de ter aula. E ele dentro de casa, fechadinho, com a minha mãe que é idosa. A gente não pode visitar minha mãe. Imagina eu ir visitar minha mãe, né? Que acaba saindo, tendo contato com pessoas. Então, não tenho visitado. Meus irmãos também não. Então, estão as cuidadoras lá com o meu irmão. E ele foi ficando um pouco irritado, né? Mas assim, ele é muito educado, muito amável, mas estava é, difícil. E as professoras da PAI começaram a fazer contato por telefone e elas começaram a mandar atividade. Gente, que alegria! Que alegria ele poder entender, mexer com os recursos, né? olha só. Que ele não tinha vivenciado até então, mas tão feliz de conseguir ele sozinho descobrir os recursos, mexer com esses recursos, né, eletrônicos e conseguir fazer as aulas, fazer as Olha, filmagens, me mandar na maior alegria. Então, estou encantada com os professores, principalmente os professores que trabalham com essas crianças, esses adolescentes, apoio, né, e no profissionais de caso do meu apoio. irmão adulto, né? E delas conseguirem vencer essa barreira, esse desafio. Então, são as professoras, eu estou falando aqui das professoras da PAI, mas todas que trabalham com essas crianças, né? Com essas É, pessoas, estão de parabéns. Os professores estão utilizando muito essa capacidade que a gente está falando de neuroplasticidade, né? E reinventando e conseguindo prosseguir. Então, que as mães também possam fazer isso dentro de casa e contar com os profissionais, que muitos profissionais não estão atendendo presencialmente, mas podem fazer um teleapoio, um sim, sim. teleatendimento, uma intervenção online. Vocês não estão sozinhos. Eu acho que é muito importante a gente pensar nesse processo agora de pandemia, que nós não estamos sozinhos. Nós podemos estar dentro de casa, mas olha que fantástico. A gente tem uma tecnologia hoje que antigamente a gente ficava até assim com preconceito com ela, né? Tá muito tempo no É, celular, tal. Realmente, é, tinha alguns abusos. Mas agora a gente pode utilizar isso de uma maneira muito interessante, como nós estamos fazendo agora, né? A gente está tão pertinho é, deles. a gente está aqui ó, estudando, nós estamos estudando nesse momento, né? Aproveitando a noite de quinta-feira para estudar, para aprender, olha que delícia. Olha só, nós tivemos alguns depoimentos aqui de algumas mães, né, que estão tendo as aulas remotas. Tem acho que é Carlos Daniel, né? Cadê o nome? Carlos Daniel, da Maridalva, que ele não está tendo as aulas ainda, está vendo pela TV, né? Não está assistindo as aulas pela TV. A da TV, Maridal, não é adaptada, certo? Então, como que a escola está fazendo aqui em Uberlândia, né? Como eles estão trabalhando, ok? Se organizando, não está para todo mundo ainda. Hoje nós tivemos reunião do Compod, que é o Conselho da Pessoa com Deficiência, e nós trouxemos isso para o Compod, por quê? Nós temos agora, nós tivemos aula de AE, se eu não estiver enganada, nós tivemos uma aula só em março, ok? Me corrija se eu estiver enganada. Teve crianças que não teve nenhuma aula de AE, porque iniciaram as aulas, ok? E aí já iam começar as aulas de AE, e aí veio o decreto, certo? Aí veio o decreto, fechou tudo. E aí teve que suspender tudo, as escolas, certo? Então, não deu tempo das professoras de apoio, isso mesmo, né, Elis? Obrigada. Então, não tinha dado tempo das professoras de apoio conhecerem os alunos, certo? Os alunos que têm deficiência, com deficiência. E aí, o que acontece foi o seguinte, né, Kelly? Acontece assim, e aí nós ficamos esse tempo todinho sem atividade para as crianças. Aí eles começaram um tipo de atividade, depois eles pararam, acho que era do estado, depois começou aqui do município, correto? E aí é o seguinte, vieram com as atividades, mas atividades para o todo. Não vieram com as atividades específicas para as crianças com deficiência. Certo, mães? E aí o que acontece é o seguinte, na semana retrasada, né, eu fui informado pela Carla lá do CEMEP, né, que nós teríamos essa adaptação. Tanto é que na semana passada já entraram em contato, né? Aí nós fomos lá buscar as atividades, não tinha atividade adaptada,
Chegamos lá, era atividade geral, trouxemos para casa. Então, nem adianta eu pegar aquilo lá para tentar fazer, porque não vai funcionar, certo? Ainda ele não está com esse nível ainda para poder acompanhar. E aí, esta semana, a professora entrou em contato comigo, a regente, junto com a profissional de apoio e coordenação. Ontem nós tivemos a primeira teleaula, certo? Então, assim, vieram 3 atividades adaptadas, foram adaptadas para ele, para testar como que estava o nível dele, para ver o que ele perdeu, se teria que começar do zero. E nós vamos fazer esse processo agora. Então, eu acredito que as escolas devem caminhar para isso agora, certo? Durante essa semana que vem. Se isso não for acontecendo, vocês têm que informar. Tem que entrar lá no nosso grupo lá da Associação Zezé do Jô, que vocês têm o link aí, ó, na bio. Tem que entrar lá, comunicar a gente, porque a gente tem um canal direto lá com o pessoal do CEMEP, que a gente possa passar para eles, certo? Para que possa haver esse atendimento específico, ok? Porque se vocês não falarem e ficarem caladas, não forem atrás, certo? Então pode ser que nada seja feito, não é isso, doutora Nívia? Então é preciso que fale, né, que busque, que vá até a escola, negocie, veja o que está sendo feito para o seu filho de acordo com a especificidade dele. Tá joia? Não está sendo fácil para ninguém, não está sendo fácil para os pais, não está sendo fácil para as escolas. Então, nós estamos num momento que a gente está tendo o privilégio de treinar o espírito de colaboração, o espírito de compreensão e também o quanto eu consigo mobilizar os recursos que eu estou vendo que precisa, né? Isso. Então, se eu estou com sede, eu vou lá e vou pegar água. Vou matar minha sede, né? Se eu vejo que o outro está com sede e não consegue pegar essa água, eu vou lá e pego para essa pessoa. Os professores estão tendo dificuldade para as crianças que não têm nenhum tipo de transtorno, então está sendo muito desafiador para eles, né? E aí os pais que sabem que os seus filhos têm questões que precisam de maiores adaptações, que conhecem muito bem o seu filho, mas não conhecem de pedagogia, né? Então, vamos colaborar, vamos contribuir. E vamos ser parceiro do professor, e o professor possa ser parceiro dos pais. Ontem eu estava atendendo um casal que falou assim, doutora Nívia, como que é importante que os médicos ouçam os pais? Porque nós sabemos muito dos nossos filhos, né? E a criança tinha ficado internada e os pais já tinham avisado, não adianta fazer esse remédio. Porque eles já sabiam que não seria bom para aquela criança, né? Mas os médicos mais jovens e não conheciam aquela criança, né? Nossa, doutora Nívia, a gente passou um aperto aí pelos médicos não terem nos ouvido. Olha Isso só. também acontece na escola, né? Isso. Então, assim, que os pais possam ir sim atrás dos direitos e tudo, mas sempre nesse espírito de parceria, de colaboração. O professor está colaborando, os pais estão colaborando e todos olharem o que a criança precisa, qual a necessidade da criança. Se a gente for também muito armado, né? Não pode. Não consegue. Não pode. A gente tem estudado muito assim sobre comunicação não violenta, né? Então, assim, como que é importante a gente ter essa gentileza, mas também ser efetivo, né? Não ficar para trás, assim, se segurando, vendo que a criança tem as suas necessidades. Você acabou de falar, doutora, nós precisamos, mães e pais que estão aí, fazer exatamente isso que a doutora Nívia está falando, certo? Que é a nossa política, né? Então, nós temos que ir lá, conversar, ligar na escola, procurar conversar. Por que às vezes, quando ela entra em contato com a escola vem atrás, né? Organiza as coisas para o Flávio. Por quê? Porque a gente tem uma parceria, certo? Eu levo material, eu levo recursos para os professores me dão uma devolutiva, a gente senta para conversar, a gente senta para discutir o plano pedagógico dele, certo? E eu não sou pedagoga, mas eu quero saber o melhor, eu tenho que aprender. Então eu tenho que ir lá, me ensina, me mostra qual que é o caminho, o que a gente vai trabalhar, como que a gente pode trabalhar esse ano, o que você vai fazer aí na escola e o que eu vou fazer em casa, certo? Porque a responsabilidade não é só da escola, eu falo isso sempre. A responsabilidade não é só da escola, os filhos são nossos, certo? A escola fica 4 horas com eles, nós ficamos as outras horas todas, certo? Quem dorme com eles em casa somos nós, não é a escola. Então, eles são nossos,
certo? São nossos. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, tem que ter essa parceria, certo? Então, não adianta eu chegar lá na escola brigando, gritando, não é assim que a gente resolve, ok? E é o que a doutora Nívia está falando aí pra gente, né? E ela, mais do que ninguém, ela sabe o que está falando. Então, a gente tem que ir com o coração aberto, né? Buscar melhor informação, como ela falou aí agora, olha, os pais que foram lá, os médicos muito jovens, não ouviram os pais, né? Mas com certeza nas próximas eles vão aprender, vão entender que o pai conhece mais o filho do que eles e vai saber ouvir. Isso é questão de experiência, de vivência, né, doutora Nívia? Não é isso? E aqui o Hélio também está comentando, né? Pais presentes e participativos conseguem resultados melhores. Então, é muito importante realmente ter essa participação, saber quais as armas que a gente tem, né? Quais as ferramentas que a gente tem. Então, conhecer o filho, conhecer aquilo que o Hélio falou anteriormente, dos direitos, né? E se munir daquilo que vocês têm em abundância, que é o amor, né? Então, por amor ao meu filho, eu vou lá. Aí eu vou conversar com firmeza, mas com amor. Igual eu converso com meu filho, com firmeza e com amor. Não adianta a gente só alisar. Tem que ter firmeza Não, com o filho. tem que ser Mesma coisa mesmo. na hora que for para a escola, equilíbrio, né? Então vamos com firmeza, com amor e pensar que são parceiros. E às vezes comentaram aqui que o problema são os professores conteudistas. Esses professores conteudistas, eles se cobram, eles são cobrados, né? Mas eles podem também usar essa modulação neuronal, né? Já que a gente falou da criança, É isso, vamos falar ótimo. de nós também, né? Então, eles Aham. também podem aprender que existem diferenças, diversidades, e às vezes é muito medo, quer muito ter o controle, quer sempre fazer as coisas do mesmo jeito, porque sempre deu certo, porque que eu vou mudar, e a gente precisa ir aprendendo aos pouquinhos a ter essa flexibilidade. Então, vamos entender que para aquela pessoa é difícil, talvez não vai ser o professor que vai conseguir realmente fazer as adaptações, eu vou ter que ter a equipe pedagógica junto, para trabalhar junto com esse professor, né? Mas vamos adiante, não desanimar, não desistir, porque as nossas crianças têm muito potencial, o ser humano tem muito potencial. Todos que a gente encontra no caminho podem se transformar, pode melhorar com as experiências e com a nossa paciência, né? Vamos atrás. É, a Mariela está falando aqui que que é professora e tem muito relacionamento muito bom, né, Marielle? O Eli falou aqui que tem pais que nunca, tem pais aqui, ó, tem escola que nunca viu os pais, é verdade, viu? O pai é a van, né? Né? O Hélio sempre brinca, né? O pai é a van, gente. A van é que leva. Gente, eu vou ver se tem mais alguma pergunta aqui, gente. Eu queria que vocês, nós voltássemos ao foco aqui da doutora Nívia, né? Então, eu queria saber se tem mais alguma pergunta relacionada ao tema, sobre as intervenções, né? Sobre os ganhos que a gente pode ter com as intervenções, porque já deu nossa hora, certo? Eu sei que a doutora Nívia, quando a gente começa a conversar com ela, a gente quer ficar aqui, ó, varar a noite conversando, né? Porque ela vai falando, vai envolvendo a gente, é muito, é delicioso. Então, assim, eu já quero saber se tem mais alguma pergunta relacionada ao tema, para que ela possa responder e depois a gente fazer aqui uma palavra de encerramento. Ok, doutora? Vamos ver se tem mais alguma? Deixa eu ver aqui. Estou dando uma olhada aqui, você olha daí também, se der. Eu acho que tem uns comentários aqui interessantes, né, que foram colocados dessa participação dos pais. A pergunta, assim, qual o primeiro profissional que devo procurar? Então, é sempre importante ter um profissional da área de saúde, um médico de família, um pediatra que acompanhe, que identifique. E à medida que foi percebido que há um transtorno, uma equipe, né, que possa ser especializada no assunto. Então, tanto a parte médica, né, como também psicólogo, fonoaudiólogo, aí depende de quais são os sintomas mais intensos, né? E qual que é a faixa etária. Em geral, na criança mais nova, a intervenção com o psicólogo acaba sendo uma porta de entrada importante para trabalhar essa questão do comportamento, desse interesse social, que às vezes isso já vai ser um facilitador para surgir a linguagem, né? A fala. Então, a gente conversa porque a gente quer comunicar com o outro. Então, talvez a psicóloga, em termos de intervenção, possa ser o inicial e depois disso deflagrar os demais profissionais, né?
Ok, a Danúbia perguntou aqui, olha, aquela hora a gente passou, se o geneticista é somente pela UFA, ela está perguntando aqui. A Aqui em gente, Uberlândia. a gente tem em Uberlândia apenas um geneticista, né, que eu saiba, que é o Dr. Luiz Roberto. Ele atende na UFO e ele atende também em consultório particular. Léa, essa pergunta sua aqui, se a pessoa adulta pode desenvolver alguma estereotipia semelhante às do autismo sem ser autista, é isso? Eu acho que é isso, né? Existem outros transtornos que não são do neurodesenvolvimento, né? Que podem surgir na vida adulta por várias causas, né? Então, existem problemas de saúde mental que não necessariamente é o autismo e podem ter sinais semelhantes. Mas o espectro autista, o transtorno de espectro autista, os sintomas precisam iniciar antes dos 3 anos de idade. Então, mesmo que a pessoa tenha um comportamento que se assemelha ao autismo, mas surgiu na vida adulta, a gente não chama de transtorno do espectro autista e é muito, muito, muito importante investigar a causa. Tudo que a gente perde ao longo da vida, né? A pessoa tinha um desenvolvimento normal, tinha habilidades, ela perdeu, é muito, muito importante identificar a causa. Ok, tá respondido, né, Léa? Se a criança já é acompanhada por um neuropediatra, existe a necessidade do acompanhamento de um psiquiatra infantil também. Ela tem que ser acompanhada pelo neuro e pelo psiquiatra, doutora? Então, aí depende, assim, se ela tiver muitos transtornos de comportamento, muitas comorbidades neuropsiquiátricas, às vezes pode ser necessário os dois profissionais. Então, as crianças que têm uma evolução mais satisfatória em termos de comportamento, talvez não seja necessária, né? O adulto, às vezes, ele acaba tendo mais transtornos associados, né? Então, às vezes, a gente vai ver mais adultos precisando desse acompanhamento a longo prazo com o psiquiatra. Nas formas mais leves, acaba que a evolução é muito favorável, né? A Vinha tá falando que é tão caro que custa as duas córneas. Gente, é muito caro o exame genético. Doutora, então assim, olha, eu queria agora, né, que você falasse pra gente, né, desse aqui o fechamento, mas antes de você fechar, porque senão o povo vai embora. Pessoal, quem quiser o certificado é no simpla.com.br/Zeiza O Hélio tá lembrando aqui para vocês irem lá no YouTube, porque nós precisamos conseguir 1.000 inscritos lá para que a gente possa desenvolver mais conteúdos para vocês lá no YouTube, tá? Desculpa. No YouTube, a gente precisa ter 1.000 inscritos lá. A live vai ficar salva, tá? Live palestra, tá bom? Vai ficar salva aqui no IGTV, vai ficar salva no Facebook e no YouTube, tá bom? Para quem quiser assistir depois, tá joia? As perguntas que não foram respondidas, por favor, mandem, pode mandar no privado, eu repasso para a doutora Nívia, ou pode mandar direto lá no direct dela aí, olha, do Instagram, tá? Porque ela é uma pessoa, assim, muito receptiva, tá joia? Então, assim, eu acredito que tantas perguntas que forem para o Hélio, quantas que forem para ela, certo? Vocês vão ser respondidos, e qualquer coisa também pode entrar em contato, tá? Aí o contato da associação está aí e eu vou passar agora a palavra para a doutora Nívia, né? Para que ela possa fazer aí o fechamento para a gente. Então, acho que assim, de um modo geral, ficar sempre atento aos marcos do desenvolvimento, quer seja do seu filho ou de algum outro parente, ou se você for professor ou profissional de saúde, sempre ficar atento como que a criança se desenvolve, sempre procurar direcionar, né, para que seja feita a intervenção, o acompanhamento, o estímulo. Então, acho que todos nós temos um papel muito importante, independentemente da nossa profissão. Então, todos nós podemos contribuir dentro da nossa sociedade para que as pessoas possam ter uma vida mais plena, mais feliz. E quanto mais a gente consegue fazer isso conosco, mais a gente consegue fazer com a nossa família e com aqueles que nos procuram. Então, que a gente possa, de alguma maneira, ser um terapeuta também, da gente, do outro, né? Oferecendo o nosso melhor e que a gente possa ajudar essas pessoas a buscar esses recursos, que, como a Zeiza falou, nem sempre é fácil de conseguir e nem sempre é fácil de aceitar que precisa. Então, a gente também tem muitas pessoas que lutam muito tempo na negação, não é nada não, é só um probleminha de atraso na fala, e cada um vai ter seu tempo, vai ter o seu clique. Esse clique não existe, né? No mundo da fantasia, né?
Me As falaram que o coisas clique do acontecem mês aos dá poucos. uns 11 anos, né? Eu só Uhum. lembrando aqui, me falar que o clique dele ia chegar aos 11. Eu tô esperando esse clique, já tem tempo, já fez 13 e não chegou. Pois é, às vezes a gente espera o clique do marido, a gente espera o clique do velhinho, do vovô, né? Então, assim, não existe essa fantasia. É É, importante que a gente observe, que a gente aceite, que a gente procure os recursos, que a gente auxilie as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente auxilie esses pais também, né? Que dê esse apoio para eles, porque não é fácil, né? São muitas etapas, são muitos desafios, mas que também auxilia a identificar as flores que vão surgindo ao longo do caminho. Porque às vezes a gente fica olhando só para aquilo que a pessoa ainda não faz e a gente olha, esquece de olhar daquilo que ela já avançou. Então, que a gente isso. também tem esse olhar sobre esses avanços, que a gente também celebre, comemore cada conquista, né? E que identifique esses parceiros mesmo. Os Ótimo. professores são parceiros, a gente precisa também dar tempo para eles aprenderem e eu estou encantada de ver assim, muitas coisas boas que estão acontecendo, mesmo nesse momento difícil, e que a gente possa avançar com Ótimo. ousadia, com determinação, com criatividade, com muito amor. Nós vamos conseguir. Doutora, Obrigada. fica aí só um pouquinho para eu fazer uma fotinha nossa aqui, Sim, tá? Só um sim. segundo. Então, só um segundo. Só um segundo. Agora, só um segundo. Aê, registrei. Ok, obrigada, viu, Zeisa? E vamos Obrigada a você, continuar aí tendo os nossos contatos, Nicole. né? Muito Tá bom, obrigada. olha. Pessoal, só lembrando vocês que em julho, certo, nós estamos preparando aí um seminário maravilhoso. Eu não avisei a doutora Nívia, não, mas eu estou avisando agora que ela é nossa convidada especial, ok? Eu só preciso organizar o projeto para mandar para a UF, porque tem que levar o projeto lá para que seja bacana, para que a gente possa fazer uma coisa bacana mesmo, tá? E que a gente possa também certificar vocês, ok? Então, nós estamos preparando aí o seminário para julho. E tem mais novidades aí pela frente, tá bom? Então vá acompanhando a gente. As famílias que precisam de apoio, que ainda não estão em grupos de apoio, nós temos o grupo de apoio aos pais, e temos profissionais lá nesse grupo. Nós temos dois grupos, um é o Moab, ok? Que é o Movimento Orgulho Autista Brasil, que está aqui em Uberlândia. O outro é Autismo Zeza Dojo, que é da nossa associação, está lotado de pais. Então, nós temos esses dois grupos, ok? Aí na bio tem um link. Quando você clica nele, tu cai lá dentro, tá? Não dá nem tempo de pensar. Clicou, caiu lá, você já é recepcionada, as mães já vêm, já te acolhem, já conversa com você, certo? Então, ali já está todo mundo ali para te ajudar. Então, é um grupo maravilhoso, dá as orientações, o que você precisa fazer. Tem muitas indicações lá, muita gente indica para a doutora Nívia. Ela fala, tô com a agenda cheia, né, doutora? Mas tem muita Isso indicação, aí. né? E A é gente isso se aí, vira tá nos bom? 30, né? Isso, vai se virando, tá bom? Então, olha, muito obrigada, doutora Nívia, mais uma vez, tá? Por estar aqui conosco, tá? Obrigada, doutor Hélio, meu marido, né? Em família. Obrigada, amor, por você ter participado aqui com a gente, né? Muito obrigada a todos vocês que vieram aqui hoje participar, as meninas, a Kelly, Danube, Maridal, todo mundo que tá aí, gente. Obrigadão a todos vocês, tá? Beijo grande, tá? Fiquem com Deus, tá? Obrigada, doutora. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.